em Lucas 19, que a gente vai ler já já, tá? Precisa falar, pode colocar no Evangelho. Lucas 19. O que é tradição? Alguém sabe me dizer o que é tradição? Pode falar. É o costume, é o costume de uma família. É o costume que passa de geração em geração. É o costume que passa de geração em geração. Já estabelecido. Isso aí, vamos lá colocar no próximo para ver o significado de tradição. Tradição é transmitir costume, crenças, conhecimento de uma geração para outra. E às vezes a gente pensa assim, não, eu não tenho tradição, na minha família não tem tradição. Mas na verdade tem sim. E eu vou dar alguns exemplos que na sua família ou você deve ter. Quem aqui já viu pessoa comendo, por exemplo, um prato de comida e colocando uma banana para comer junto com o prato de comida? Tem gente que faz, não faz? É o que? Uma tradição. Às vezes viu o pai fazendo, a mãe fazendo, ou viu o colega, viu alguém, né? E aí a pessoa falou assim, vou colocar uma banana no arroz e no feijão. Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Tem tradições que é assim, que não tem isso de negativo ou positivo, é só realmente o que a pessoa faz, né? Um outro exemplo, quem já viu aquela história que a filha pegava, quando cozinhava um peixe, ela cortava a cabeça, cortava ali, né, e deixava só o corpo do peixe. E aí a mãe também cortava a cabeça, deixava só o corpo do peixe. Toda vez, vai passando de geração em geração. Aí a avó, a mesma coisa, cortava a cabeça, deixava só o corpo. E aí certo dia a filha falou assim, gente, por que a gente faz isso? Por que a gente corta a cabeça e não deixa ele inteiro ali na hora de preparar? E aí eles foram perguntar para a Bisa. Bisa, por que você também faz assim? Aí ela falou assim, é porque lá na minha época tinha uma panelinha tão pequenininha, uma frigideira tão pequenininha que eu tinha que cortar, que eu não cabia. Ou seja, ela só cortava porque não cabia. Mas aí a avó, a mãe, a filha foi fazendo o peixe daquela mesma forma por conta da tradição. E várias coisas na nossa vida é assim. Quem muitas vezes, por exemplo, cozinha e aí, por exemplo, vai, enxuga a louça e coloca o pano de prato em cima do fogão depois. Quem faz isso? Ou dobra e coloca no cantinho. Quem faz isso? Por que a gente faz isso? Não sabemos. Tradição, que vai se passando, né? E aí vai virando costume. A mesma forma que tem coisas que a gente faz que se tornam padrão e a gente não percebe. Algumas coisas são mais incisivas que vão acontecendo, outras coisas são mais veladas. Como assim mais veladas? Tem, por exemplo, famílias que já é normal, por exemplo, o vô fumar, o pai fumar, e o filho vai crescer e ele já vai fazer o quê? Vai fumar. Por quê? Porque já está ali de uma forma velada. Já se tornou um padrão na vida daquela criança. Quantas vezes, né, a gente vê, por exemplo, um pai, uma mãe, muitas vezes acontece isso em vários lares no Brasil, o pai gritando com a mulher, falando alto com a mulher. Aí o que acontece? O filho vê. E aí ele vai crescer, claro que ele tem a chance de ter uma escolha diferente. Mas, se ele for olhar a tradição, se ele for olhar ali o padrão, ele vai seguir aquilo que acontece dentro de casa. E no próximo diz assim, ó. De tanto você ver, ó, olhinho. De tanto você ouvir, de tanto você pensar, de tanto você se envolver, estar com as pessoas, pode se tornar o quê? Padrões. Então, de tanto você ver uma coisa, ouvir, pensar e estar envolvido ali com a pessoa que
momento da sua escola, todo dia ele leva ali fora um salgado e leva um doce. Aí você aprende também a comer todos os dias doce. Ou na sua casa todo mundo toma Coca-Cola. Aí você aprende também o quê? A tomar Coca-Cola. Um outro exemplo, né? O obreiro William sempre fala que na casa dele, a semana toda eles comiam legumes. Arroz, feijão e legumes. E domingo era o dia oficial da macarronada e do frango. Sabe aqueles frangos de padaria? Então, era uma tradição que existia ali na família dele, né? E várias famílias têm isso também. Mas a gente precisa olhar para as nossas vidas e ver aquilo que é positivo, que a gente pode continuar levando, mas aquilo que não é da vontade de Deus, nós precisamos nos analisar. E não só o que vem da família, pode ser que venha da escola, pode ser que venha das redes sociais, influências externas, que simplesmente vai o quê? Se tornando um padrão. De tanto você ouvir, de tanto você ver, aquilo vai se tornando na sua cabeça normal. E essa é uma das maiores estratégias do diabo. Deixar normal beber, encher a cara, fumar narguilé. Deixar normal as pessoas mentirem, viver de aparência, fazer fofoca. O mal quer deixar que isso seja comum. Mas é comum? É normal para Deus? Não. O Senhor ele pede para que a gente possa se consertar, né? E no próximo diz assim, olha o que estava acontecendo com o povo. Em Isaías 29:13. Portanto o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de tradições ensinadas por homens. Nesse caso aqui o povo, eles começaram fazendo o que era tudo certo da vontade de Deus. Mas com o tempo, os homens foram casando com mulheres que eram de outros povos, que tinham outras religiões, que idolatravam outros deuses com letra minúscula. E aquilo com o tempo foi se tornando o quê? Normal. E aí olha o que Deus está falando. Este povo fala que me pertence, está lá louvando, adorando com os lábios, mas o coração está o quê? Longe. E essa palavra é para a gente olhar para as nossas vidas. E será que a gente não está assim também? Achando que não, eu estou vindo para a igreja, mas será que vir para a igreja é o suficiente? É muito importante vir para a igreja, ouvir a palavra, deixar, né, que a palavra do Senhor entre no nosso coração. Mas, mais do que isso, Deus ele não quer só que você fale da boca para fora. Ele não quer que você jejue de qualquer jeito. Ele não quer que você cante só para fingir, para mostrar para todo mundo que está tudo bem. Deus ele conhece o seu coração. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, ó, Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que ninguém mais sabe. E essa palavra é para você. Se o Senhor trouxe essa palavra é para mim, essa palavra é para o obreiro, essa palavra é para todos nós, amém? E a gente precisa se analisar. O que eu posso estar fazendo ou deixando de fazer que está me deixando longe de Deus? Que tradição, que padrão que eu estou achando que é normal? Vou dar um exemplo. Muitas vezes já é normal os seus colegas falar palavrão. Aí você ouve e acha que o quê? Ah, tá bom, falar palavrão. Não. Você precisa quebrar isso. Você não pode aceitar. Então você precisa olhar a sua vida. O que eu preciso quebrar? O que eu estou fazendo, né? Ou até pensando que eu preciso me consertar e fazer a vontade de Deus. E agora nós vamos aqui para a história de Zaqueu. Quem abriu aí em Lucas 19? Todos abriram? Lucas 19? A história de Zaqueu. Vamos ler aqui rapidinho. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu,
ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha lá, aqui, ó, Zaqueu em cima da árvore. Ele subiu em cima da árvore, porque tinha muita gente, multidão, não dava para ver Jesus. Então ele fez ali um esforço para ouvir, para dar um jeito de ver. E de repente, olha que surpresa maravilhosa. Jesus chega próximo dele e fala aqui, né? No 5, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Então ele desceu tão rápido quanto pôde e recebeu com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador. Vamos dar uma paradinha aqui. O que acontece? Zaqueu, ele era publicano. O que o publicano fazia naquela época? Ele era a pessoa responsável de cobrar os impostos. Ele era contratado ali, né, pelos romanos para cobrar os impostos. Mas vamos supor, o Gui estava devendo 100. Aí eu pego e falo assim, ó, me dá 200. Fala, tô devendo 100. Não era 100? Não, mas eu quero 200. Pode me dar. E era isso que Zaqueu fazia. E muitos publicanos faziam isso. E o que ele fazia com o restante do dinheiro? Roubava, embolsava, exatamente isso. E aí as pessoas ficavam com muita raiva dos publicanos, né? E com razão, porque eles faziam o que era errado e todo mundo sabia. Tanto que a gente leu aqui, né? Vendo todos isso, murmuravam, reclamavam, dizendo que Jesus estava entrando para ser hóspede de um homem pecador. Porque todo mundo sabia que Zaqueu era publicano e ele fazia isso. Ele roubava, ele enganava, ele manipulava, ele tirava ali proveito das pessoas, dos pobres, das pessoas que precisavam ali pagar, já pagavam com muito suor, ele ia lá e cobrava mais. E aí em seguida diz assim, ó, no 8, levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dareis aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei 4 vezes mais. Olha só o que aconteceu, vou ler de novo. Levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que darei aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho roubado, defraudado alguém, o restituirei 4 vezes mais. Olha isso. Zaqueu, coloca aqui no próximo para mim, obreiro. Zaqueu entrou, né, em um sistema onde roubar, ele entrou em um padrão onde roubar era considerado normal. Todo publicano roubava. Ele se tornou publicano, ele deixou aquilo contaminar e ele entrou naquele sistema, naquele padrão. É igual muitas vezes hoje a gente pensa que todo político rouba, mas tem políticos que não roubam, é uma exceção. Tem políticos que estão lá lutando para poder ser diferente, lutando por Jesus, pelos valores da família, mas grande maioria deles fazem o quê? Roubam. Por quê? Porque eles entram ali num padrão, eles entram num sistema que já é normal, todo mundo faz isso. E aí, quando Jesus entra na casa dele, quando Jesus entra na vida dele, você vê que não tem aqui Jesus implorando, pelo amor de Deus, para de fazer isso, se arrependa disso, não. A presença de Jesus, ali quando ele já falava com as pessoas, ele já foi tocado. Zaqueu, ele foi tocado. E nós precisamos entender que quando Jesus ele entra, ele quer nos tocar. Ele quer fazer coisas diferentes dentro do nosso coração. Ele quer que você saia desse sistema. Mas eu sempre fui assim. Mas eu fui criado assim. Mas eu aprendi isso. Aprendi na comunidade. Eu aprendi porque a minha mãe foi desse jeito. A minha mãe foi grossa, eu vou ser grosso também. A minha mãe falava palavrão, eu vou falar palavrão também. Não é assim. O Senhor ele nos convida hoje para romper com esse padrão, para romper com esse sistema que muitas vezes a gente acha que já é normal, que não é normal. E olha só, né? Assim como ele vê Jesus, ele é tocado.
entrega. E ele poderia só ter se convertido, né? E ter falado: ó Senhor Jesus, eu te aceito. Mas a verdadeira conversão é quando você não só fala, mas você vive. Quando você de fato abre mão das coisas. Essa é a verdadeira conversão. Zaqueu poderia ter falado assim: ele está rico, está bonito. No primeiro versículo a gente leu, ele era publicano e rico. Ah, eu me converti para Jesus, pronto, tudo certo. Tudo que eu fiz de mal, tudo bem. Ele fez isso, gente? Não. Ele foi lá e ele consertou. O que você está precisando consertar na sua vida? Consertar na área da saúde, que você está precisando se organizar ali na sua alimentação, se organizar na sua vida na área da saúde, fazer os exames que precisa. Na sua vida profissional, você está se escondendo do patrão, ficando no banheiro, você está trabalhando de todo o seu coração. O que você precisa se consertar? Mas é normal todo mundo, por exemplo, tem 15 minutos ali de intervalo, mas é normal todo mundo ficar conversando uma hora. Não é normal. Você precisa ser diferente. É normal todo mundo ficar na escola. Só que para você não é normal. Para você é diferente. Você é escolhido. Você vai orar e Deus vai preparar alguém abençoado para você. Então a gente precisa entender, sabe? Qual é o padrão na área da sua vida, seja na vida familiar, que você precisa quebrar também. Hoje, através dessa palavra. E consertar de todo o coração. No próximo diz assim, qual padrão negativo você precisa cortar hoje na sua vida? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Qual padrão negativo você precisa cortar hoje na sua vida? E a gente já falou aqui, mas para reforçar, sabe o que significa a palavra decisão? Decisão significa o quê? Cortar. A palavra decisão, né? A raiz dela no latim, essa parte aqui, dela, significa cortar. Por isso que muitas vezes a gente fala assim que a gente precisa cortar o mal pela raiz. Tá vendo que tem algum contato, alguém ali que está te afetando ou está te influenciando para o mal, que você vê que não é de Deus? Corta. Tem ali uma música que está te entristecendo, te trazendo depressão. Corta. Tem o que está dentro de você que você está alimentando, que está na hora de você, cortar. Assim como Jesus esteve ali presente na casa de Zaqueu, quem acredita que Jesus está aqui? Amém? Na palavra fala: onde estiverem duas ou mais pessoas, olha quantas pessoas, reunidas em meu nome, nós estamos reunidas pelo nome de Jesus? Amém? Ele se faz presente. Se ele está aqui, ele está entrando na sua casa, na sua vida. Ele quer entrar na sua casa, na sua vida. Mas ele não quer só ser um hóspede. Ele entrou ali um dia só para ser um hóspede na casa de Zaqueu. Aí ele ia embora e nunca mais ia voltar, se ele não tivesse consertado. Mas ele aceitou Jesus, ele se consertou e ele deixou assim: Jesus, agora você vai morar no meu coração. E é isso que Jesus quer fazer com você também. Ele não quer que você seja só uma pessoa que vem para a igreja, um visitador da igreja, ou aquele que está aqui batendo carteirinha. Jesus não quer só aquele que está aqui com você só terça, quinta e domingo e olhe lá. Ele quer morar no seu coração. Jesus quer morar no seu coração. E é o Senhor Jesus que nos convence, é o Espírito dele que nos convence. E a presença de Jesus ali tocou Zaqueu de tal forma que ele já fala: Senhor, eu darei aos pobres metade dos meus bens, e a quem eu tenho feito aquela maldade, a quem eu defraudei, a quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E ali, olha o que o Senhor Jesus fala: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. E é assim, na palavra
arrepende do que 99 justos que necessitam de arrependimento. Então, se você pensa assim, não, eu sou maravilhoso, eu não preciso, minha vida está perfeita, maravilhosa, não preciso de nada. Olha o que a palavra fala. É melhor um que se joelhe e fala, Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda, eu preciso cortar, Senhor. É melhor esse. E que esse seja você, que esse seja nós, do que ser as pessoas que vêm, que levantam a mão, que mostram, mas na verdade está vazio. E o Senhor trouxe a palavra para a gente se olhar, para a gente se consertar, para a gente olhar as nossas mãos, os nossos pensamentos, as áreas das nossas vidas, para a gente, de fato, cortar aquilo que estava já se tornando normal, mas que na verdade não se enquadra com a vontade de Deus. Amém? E tão profundo quanto isso, eu até trouxe aqui o próximo, está escrito assim, ó, cuidado com a audição seletiva. Quem que tá aqui? Quem conhece? Isso aqui é meu cachorro, gente. O meu cachorrinho. O que tem a ver, obreira? Ele é um anjo. Ele é um anjo aqui, ele já sabe, é um anjo, meu cachorro. Mas ele, maltesa, essa raça, ela tem um comportamento, não só essa raça, várias raças têm isso também, que se chama audição seletiva. O que é audição seletiva? É assim, quando você briga com ele, ele finge que você não está falando com ele. Luke, eu não acredito que você fez cocô. Gente, ele finge assim, ó, ele anda, ele finge que não é com ele. Mas quando eu falo, Luke, vamos passear, ele levanta as orelhinhas e já vê. Porque passear, ele ouve. Luke, vamos comer? Aí ele vem correndo. Porque comer, ele ouve. Agora, se quando eu dou bronca nele, quando eu chamo ele numa hora que ele não quer, ele simplesmente não responde, não vira a cabeça, não levanta a orelhinha. Isso se chama, sabe o quê? Audição seletiva. A audição, ele ouve de forma assim, não, isso eu quero ouvir, isso eu não quero. E por que eu trouxe isso? Porque às vezes a palavra de Deus vem para você e você tem isso. Ah, isso cabe para mim. Não, isso não cabe. Isso que a obreira está falando, isso não é para a minha vida. Isso é para a vida do fulano, a minha não é. E quantas vezes o Senhor está aqui nos alertando? Olha para a sua vida. Quantos cultos está sendo falado sobre erros, sobre padrões, sobre influências, sobre pecados? Quantos cultos está sendo falado? E a gente precisa olhar para a nossa vida e entender, será que eu estou escolhendo o que eu vou ouvir? Será que eu estou escolhendo assim, isso aqui eu vou mudar e vou transformar, isso aqui eu vou fingir, vou fazer cara de paisagem, vou fingir que nem é comigo, igual o meu cachorro faz. E a gente não pode ser assim. Nós precisamos entender que o Senhor está falando com você. Deus, Ele está falando conosco. E agora a gente precisa fazer alguma coisa, assim como Zaqueu. Ele poderia ficar na zona de conforto? Poderia. Mas ele precisou fazer algo que com certeza doeu nele. Não foi fácil. Ele abriu mão, ele já era rico. Ele abriu mão. Não, eu vou restituir, eu vou fazer, entendeu? E na nossa vida é a mesma coisa. Tem coisas para mudar o padrão que é difícil. Vou dar um exemplo meu. Eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu assim sucessivamente, a chegar atrasada nos lugares. Isso era normal, chegar atrasado. Era um padrão. Então, por exemplo, o culto era às 9, ou eu tinha, por exemplo, algo na escola, era às 9, na minha cabeça, se eu saísse 8h30, 8h40 eu ia chegar. Mas eu não ia chegar, chegava sempre atrasada. Sempre atrasada, sempre atrasada. E aí eu tive que começar o processo. Primeira coisa, entender que eu preciso melhorar. Entender, tomar consciência que eu tinha que ser diferente, que eu precisava mudar esse padrão. Depois, de muito tempo tentando, persistindo, fazendo, eu consegui quebrar esse padrão, chegar nos lugares meia hora, 1 hora antes, me organizar. Com certeza, com todo mundo acontece imprevisto, mas antes não era imprevisto. Todos os dias eu chegava atrasada. Era na escola, era na igreja, era na casa de um amigo, era numa festa, já era um padrão.
força de vontade. A gente precisa agir. Nós precisamos agir. A gente precisa fazer alguma coisa. E não só vir para a igreja, fazer cara de paisagem, não estar falando comigo e vida que segue. Não é assim. Você pode continuar levando sua vida desse jeito? Pode. Só que aí, infelizmente, o Senhor ele não vai poder fazer grandes sonhos e planos que Ele tem para a sua vida. Porque é assim o relacionamento, não é? Eu faço um pouquinho, a pessoa faz um pouquinho. Eu faço um pouquinho, a pessoa faz um pouquinho, não é? A mesma coisa com Deus. Ele já fez a parte dele, né? Enviando Jesus. Mas aí agora eu preciso fazer a minha parte. Você precisa fazer a sua parte. E aí Deus quer derramar um milagre na sua vida, uma bênção na sua vida, mas Ele fala, a pessoa não me obedece. Não é leal? Ouve, mas não faz nada para mudar. Então a gente precisa entender, sabe? Que a gente não pode ser aqui, ter esse comportamento que o meu querido filho tem, da raça dele. Essa audição seletiva. Ah, isso eu pego para mim, eu pego e mudo. Ah, isso aqui é muito difícil, eu vou fingir que nada aconteceu. E vida que segue. Não, a gente precisa entender. Tá na hora de mudar. E nem que for para você pedir ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda para os obreiros, pede ajuda para as pastoras, pede ajuda para as pessoas. Para você conseguir quebrar os padrões. Amém? E para finalizar, em Romanos 12, 2 diz assim, ó. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas vezes a gente lê esse versículo? E mais uma vez, olha o padrão aqui. Qual padrão você tem que quebrar? É o padrão da preguiça? É o padrão do medo? É o padrão de você começa e termina? É o padrão do desânimo, você está sempre desanimado, precisando de um choque. Você precisa entender qual que é o padrão que você precisa quebrar. O padrão da omissão, que você não funciona, não faz o que deveria fazer. O padrão do vício, o padrão do pecado. Que nós possamos olhar as nossas vidas, sabe? E quebrar, ó. Eu não vou me conformar, não pode ser normal. A gente não pode se conformar. E que a renovação, né, da nossa mente venha a ser através da vontade de Deus, que Ele possa transformar o nosso interior. E para isso a gente precisa orar, a gente precisa pedir e fazer a nossa parte. Amém?